falar exatamente sobre isso, sobre o aumento da taxa Selic e como esse aumento vai impactar e o que você pode fazer, tá? Então vamos lá. Primeiro, para a gente iniciar, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu gosto de escrever enquanto eu falo. Parece que o meu cérebro funciona melhor. Então, primeiro, taxa Selic. Vocês precisam entender o que é a taxa Selic, né? Taxa básica de juros. Para efeitos práticos, ela é o valor que o governo define que ele vai pagar ou o título público dele, ou os acordos interbancários, vamos dizer assim. Mas para ser menos técnico, é basicamente assim, ó, o governo está falando assim, quem me emprestar dinheiro, eu pago essa taxa. Se teoricamente um título público, um título do governo, ele é o mais seguro de um país, essa taxa é o balizador para todas as outras taxas. Então qualquer banco vai ter que dar, no mínimo, a taxa básica de juros mais alguma coisa para conseguir empréstimos. É o normal. É o mais tradicional de se acontecer. De forma geral, essa taxa ela é sempre anunciada, ou melhor, ela sempre é realizada esse aumento ou essa diminuição, pelo Copom a cada 45 dias. Então tem lá uma comissão, tem ministro da Economia, tem presidente do Banco Central, tem ministro da, se não me engano, Infraestrutura, e tem mais uma galera lá, interna, diretores do Banco Central, que vão entrar num acordo entre eles e vão achar que tem que subir ou tem que aumentar. Quando tem um anúncio disso, o Brasil ele tomou um caminho de fazer o anúncio mais uma perspectiva. O que é isso, Edwards? Então, por exemplo, nesse último aumento da taxa Selic que a gente teve, na última reunião do Copom, o governo aumentou, ou melhor, o Banco Central aumentou em 1 ponto percentual a taxa de juros, foi para 14,25, beleza? E ele sinalizou, essa perspectiva, ele sinalizou que na próxima reunião ele também pretende aumentar. Por que ele dá essa perspectiva? A ideia é que essa taxa de juros, ela sinaliza informações para o mercado financeiro como um todo, para o mercado como um todo, né? Então ele está basicamente falando para todo mundo ali que, ó, nos próximos meses a gente pretende ainda continuar aumentando, tá, gente? É como se fosse uma previsibilidade. Ele não tem obrigação nenhuma de seguir essa perspectiva, mas é uma tendência. Tá, beleza. Vocês entenderam que a taxa de juros não é tão importante assim para vocês, o que é. Mas no que impacta, isso é importante. Vamos lá. No nosso mercado, a gente trabalha com imóveis. E imóveis, de forma geral, ele é aquecido por duas coisas. Preço de mão de obra, ou melhor, de material. Preço de mão de obra e crédito. Esses dois aqui, tanto preço de material quanto preço de mão de obra, a gente pode colocar como custo de uma construção de um imóvel, mas o que mais afeta do ponto de vista, na perspectiva ali de venda de um imóvel, é o crédito. Porque basicamente imóveis são caros. A maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar um imóvel à vista. Então ele precisa comprar através de financiamento. A tendência é, quando a gente tem um aumento do custo do crédito, ou seja, o Banco Central aumentou a taxa de juros, a taxa básica de juros aumentou, menos pessoas vão ter condições de pegar emprestado. Se menos pessoas conseguem pegar emprestado, necessariamente a gente passa a ter um pouco mais de encalhamento de imóveis. Pensa comigo, você tem um imóvel lá para ser vendido a 500 mil reais, um exemplo. Passou um ano, ninguém tem dinheiro ninguém consegue pegar crédito para comprar o seu imóvel. Aí você fala, cara, eu preciso vender esse imóvel. Então deixa eu diminuir um pouco. Vou diminuir para 480. Aí você, cara, ainda ninguém veio, vou diminuir mais um pouco. Até você achar alguém que tenha o dinheiro para comprar. Quando acontece esse encalhamento de
de imóveis, existe uma tendência de quê? Diminuição de preço. O valor de mercado dos imóveis, eles tendem a ver um processo de queda, de diminuição. É o processo normal que a gente vê acontecendo em todo cenário de aumento de taxa de juros. Fechado? Até aqui tá tudo certo? Gente, se vocês quiserem abrir a câmera, abrir o microfone e perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu não gostaria de ficar falando sozinho. Até aqui, eu imagino que tá tudo certo. Mas, em contrapartida, a gente tem um processo que diminuição do preço de venda. Mas em contrapartida, as pessoas elas passam a não ter dinheiro, ou melhor, não tem crédito para comprar esses imóveis. E a maioria das pessoas elas continuam tendo que morar em algum lugar. Então existe uma tendência do aluguel subir de preço. Vamos colocar aqui aumento dos aluguéis. Então, com essa tendência, isso aqui é uma tendência, tá, gente? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Entende uma coisa? Nada na economia, ela acontece assim, ó. Hoje tá uma coisa, amanhã tá outra. Não, existe uma tendência desse movimento. Então, a tendência é que daqui até provavelmente, se continuar uma taxa de juros alta, a tendência é que daqui até o final do ano, os preços dos imóveis diminua. E daqui até o final do ano, o preço dos aluguéis subam. Fechado? Só que a gente é localizado num mercado que é um pouco diferente. A gente está localizado no mercado de leilão de imóveis. Então aqui tende a acontecer algumas coisas para a gente também. Coisas que já vêm se desenhando, já tem pelo menos desde o ano passado. Mas a gente pode falar até de um pouco antes. Que é o que, gente? Pensa comigo. Muitos financiamentos, eles são calculados através de uma taxa que a gente chama de pós-fixado, tá? Não precisa lembrar desse nome. É basicamente assim, é uma taxa, um valor fixo mais alguma coisa. Então pensa assim, ó. Você pega um empréstimo que é 6% ao ano mais IPCA. Um exemplo. O que é isso aqui? Significa que você vai pagar no mínimo 6% ao ano de juros mais a taxa de inflação daquele momento. Existem outros pós-fixados que eles são tipo assim, mais Selic, por exemplo. Então, existe uma tendência natural de que quando você vai aumentando a taxa de juros, existem custos, existem contratos que não vão conseguir ser concretizados. As pessoas, em outras palavras, não vão conseguir pagar. Isso coloca a gente numa situação de mais imóveis para arrematação. E tendência natural, gente. Se a gente tem mais imóveis para arrematar, qual que é a tendência do preço? Diminuição no leilão. Esse é o cenário que eu vejo para a gente até o final do ano, talvez até o meio do ano que vem. Se as coisas continuarem se desenrolando do jeito que está, ou seja, o governo não acerta as contas, ele não está conseguindo ali mostrar para o mercado, e independente de política, tá, gente? Realmente não tenho nenhuma intenção de falar mal do governo aqui, apesar de não gostar, mas enfim. A ideia é que o governo não consegue sinalizar para o mercado que ele vai controlar as contas. Então o mercado não confia nele. Se o mercado não confia nele, ele para de investir no Brasil. Junta isso a que a inflação, há um certo aumento de preço, seja por taxa, seja porque tem menos produtividade acontecendo. Então, existe ali uma certa tendência de se tem menos coisas para ser vendida, o preço sobe. Esse preço subindo, a inflação acontece.
para controlar a inflação, o governo aumenta a taxa de juros. Então a gente está se desenhando numa situação em que a tendência da taxa de juros continuar subindo ou pelo menos se manter alta. Então, o que a gente vai ver? Provavelmente, pessoas mais endividadas, mais imóveis indo a leilão, aumentando o estoque. A gente teve um recorde no ano passado de imóveis indo a leilão. O estoque dos bancos aumentaram drasticamente. Junta isso a uma certa diminuição do preço de venda dos imóveis e um aumento dos aluguéis. Até aqui, vocês estão entendendo? Tá de boa? Boa, perfeito. Edwards, e beleza, entendi. Então vai ficar mais caro, ou melhor, vai ficar mais barato para a gente vender imóvel, então talvez seja ruim eu vender o imóvel de leilão agora, ou daqui para frente. Vai ter mais imóveis para comprar. Como é que de fato a gente aproveita esse cenário? O que é vantagem para a gente? Aí aqui tem algumas exceções, tá? Que é importante que vocês entendam. A principal exceção é uma coisa chamada Minha Casa Minha Vida, que vocês precisam entender. Esse Minha Casa Minha Vida, ele é subsidiado pelo governo, então ele tem uma tendência de não aumentar os juros de financiamento. A única contrapartida que pode acontecer é, pensa assim, ó, se tá todo lugar subindo juros e o Minha Casa Minha Vida se mantém num preço, muita gente vai querer ir para o Minha Casa Minha Vida. Então é possível que o governo crie regras mais rígidas para isso. Mas no normal, método normal, nada muda. Significa que imóveis até seus 350 mil reais, mas eu colocaria até mais baixo, tá? 250 mil reais, que é a média baixa do Minha Casa Minha Vida, não sofrem alteração. Talvez até a gente tenha um aumento. Por quê? Pensa comigo, aluguéis subindo de preço. O que é mais fácil? A pessoa começa a ver, cara, tá subindo tanto o preço do aluguel que sai mais barato agora eu ir pagar uma parcela. É isso que pode acontecer. Mas isso já é exceção do Minha Casa Minha Vida. Então, como é que a gente se desenrola nesses próximos meses? Minha sugestão para vocês: tenham um caixa. Primeiro, ter caixa. O que é ter caixa, Edwards? Deixa eu colocar aqui como aproveitar, né? Como aproveitar / estratégia. Que é o que a gente aqui tem se preparado para esse cenário, tá? Primeiramente, ter caixa. Tanto para aproveitar aumento dos imóveis, oportunidades de leilão, quanto oportunidades de dívida. Vou explicar isso aqui para vocês. Existe uma coisa, e eu acho que eu não falo isso em nenhum dos cursos, e aí que está a vantagem de vocês estarem na aula ao vivo, que eu consigo falar mais coisas. Uma das coisas que a gente faz, além de comprar imóveis de leilão, é imóveis que tenham dívidas. Edwards, como assim imóveis que tenham dívida? Pensa assim, uma pessoa que está financiando um imóvel e ela não está conseguindo pagar aquele imóvel por qualquer motivo que seja, foi demitida, ficou mais caro, enfim. Inevitavelmente ela começa a acumular dívida de IPTU, ou melhor, dívida de condomínio, começa a acumular dívida de parcela e às vezes da construtora. Isso acontece em sua maioria para esses imóveis do Minha Casa Minha Vida. O que a gente faz? A gente sabe disso, entra em contato com essa pessoa e oferece, olha só, eu assumo o seu financiamento, vou pagar no seu nome por algum tempo, em troca eu vou te dar algum dinheiro ou quase nada para assumir o seu imóvel. Edwards, qual que é a vantagem disso? Em muitos casos a gente pega imóveis que estão a preço de leilão ou até mais baratos, sem participar de um leilão. Por exemplo, existem imóveis que a gente compra sem ter que desembolsar dinheiro. Por quê? Porque a gente vai basicamente pagar algumas parcelas em atraso, pagar algumas parcelas em atraso de condomínio e vou continuar pagando o financiamento da pessoa. Isso aumenta também a minha capacidade de financiamento, porque eu não estou financiando no meu nome. É importante dizer que tem um risco para isso daí, tá, gente?
Eu estou pagando financiamento no nome de outra pessoa. Como é que a gente minimiza esses riscos? Com procurações, eu deixo o mínimo de informação com essa pessoa. O nosso escritório vai fazer tudo. Então, por exemplo, eu pego a procuração no nome da pessoa, a partir de agora eu faço tudo. Eu pago o boleto, eu entro na conta, no aplicativo, eu faço tudo. É mais ou menos isso. É uma oportunidade que você passa a ter, porque vai ter mais pessoas endividadas. E também oportunidade de leilão. Se vai aumentar o número de imóveis, a Caixa vai começar a fazer mais promoções, por exemplo. É inevitável? Ela já começou. Ah, promoção das mulheres. Eu pago todos os débitos do próprio terreno. Ah, promoção de não sei o que. Eu vou financiar 100%. Ela vai continuar com esses programas. Então é importante você pensar em como que você vai formar caixa para participar dessas oportunidades. Senão não adianta nada. Você vai ver um monte de coisa legal acontecendo e você não vai ter grana para comprar. Segunda coisa que eu acho importante vocês olharem com talvez um pouco mais de carinho é o objetivo do imóvel que vocês estão pegando hoje. Talvez faça sentido. Eu sei que a maioria aqui tem por objetivo vender imóveis. Então você compra imóvel pensando em revender. Tá tudo bem com essa estratégia. É uma boa estratégia. Mas talvez faça mais sentido agora você pensar, se você está em vias de comprar um imóvel agora, pensar numa perspectiva de locação, mais do que uma perspectiva de venda. Porque existe uma tendência da locação aumentar. E aí você pega essa subida de locação e depois você aproveita quando os imóveis estiver já em baixa para venda, ele começar a subir, você vende. Boa, já vou responder essas perguntas, gente. Então, ver ali o objetivo, eu diria que é algo muito importante. Talvez faça vocês reavaliarem algumas coisas. Então, esse é o cenário que eu estou vendo aqui pelo menos até o meio do ano que vem. É a minha leitura do mercado econômico. Engraçado que eu não fiz isso, né? Mas eu devo fazer, até porque vai ficar gravado. Eu tenho que fazer um disclaimer aqui. Isso daqui não é nenhum conselho de investimento. É apenas a minha opinião pessoal. Vocês, quando forem investir, tenham a sua própria estrutura e pensem nisso. É importante falar isso, senão o Banco Central pode querer me punir de alguma forma. Mas é só para vocês entenderem que é o que eu estou vendo no mercado. Agora vamos responder algumas dúvidas aqui. Alguém perguntou. Primeiro eu só vou responder o que está. Eu vou responder o que está escrito, depois eu deixo vocês que estão com a mão levantada, tá bom, gente? Como eu vou descobrir imóveis nessa condição? Pessoas em situação de quase insolvência. Pô, João, legal. Isso realmente não é uma coisa tão fácil, tá, de acontecer. O que a gente faz? Basicamente em todos os imóveis que a gente tem apartamento, ou que alguma vez a gente já passou por eles, a gente fala com porteiros, síndicos, e fala, olha, se você souber de alguém que está precisando vender, não está aguentando pagar, a gente compra esse imóvel. Então já é uma situação de divulgação. A gente fala com corretores também, tem muitos corretores, porque essa informação realmente não é fácil. Porque assim, quem está devendo dificilmente vai chegar e sair falando pro pessoal, olha só gente, eu estou devendo, não estou conseguindo pagar. Alguém quer comprar? Dificilmente isso acontece. Mas essa pessoa geralmente vai perguntar pro corretor. Por quê? Às vezes o corretor que vendeu aquele imóvel para ela consegue achar algum comprador. Então, principalmente corretores que trabalham muito com imóveis do tipo MRV, é uma boa saída você ir falar com eles. Então você vai lá e fala, cara, ó, se você souber de alguém que está querendo vender um imóvel, eu compro. Aí você vai ter que fazer as contas. Que contas são essas? Essa conta você tem que fazer basicamente o saldo devedor, mais as dívidas que tem, mais o quanto você vai pagar a pessoa, mais o quanto você vai pagar a comissão do corretor, que se ele vai te indicar, ele vai te pedir alguma comissão, tem que dar um valor total que ainda vale a pena. Na nossa conta de bolso, e é bem de bolso mesmo, porque depende de alguns fatores, de valor, quanto que é a parcela, para saber se entra no fluxo de caixa, quanto que é o aluguel naquela região, enfim. Mas na minha conta de bolso aqui, a gente só pega imóveis que a soma de tudo isso
dê menos de R$ 135.000. Ainda vale a pena. Se a somatória das parcelas que a gente vai pagar, né, parcela mensal, dê ok. Porque às vezes você vai ver a parcela tá dando 2.000 por mês, só que o aluguel na região é de R$ 950. Para a gente não vale a pena, porque a gente teria que desembolsar muito caixa, beleza? Deixa eu só terminar com vocês aqui. Por esse vídeo é isso. Se você quiser aprender um pouco mais, o link está na descrição. Valeu!